Meus irmãos, hoje nós temos aqui um evangelho que continua toda a ideia desta semana, né? Aqueles que estavam conosco no terço, na segunda-feira, nós vimos que Jesus falava, né, daquele que segue, né? Da renúncia daquele que quer seguir, daquele que é chamado a seguir. Nesse evangelho em especial, Jesus está chamando um dos apóstolos, né? Que é o apóstolo Mateus, que ele está dizendo ali, né, o cobrador de impostos, o coletor de impostos. E é interessante, eu quero me parar um pouquinho para falar um pouco dessa parte, primeira parte do evangelho de hoje, da vigília, que fala desse encontro que Jesus teve com Mateus. Como é interessante como Jesus ele não precisou dizer muita coisa para Mateus. Ele apenas chegou diante de Mateus, ali sentado na mesa. Então imagina esse evangelho dessa forma, né? Jesus passando, e onde Jesus passava, muita gente parava para ver, parava junto, caminhava junto com ele. Então quando Jesus passava, eu imagino que Mateus deve ter ficado olhando para Jesus, né? Quem é esse homem, né? E esse olhar de Mateus, assustado, quem sabe, um olhar até atento, né, a esse Jesus que passava, Cristo só olhou para ele e disse: segue-me. Isso. Jesus não precisou fazer muita coisa, chamou ele para seguir, e Mateus foi e seguiu. Então quem quer seguir, segue. Não é? Quem quer viver o Evangelho, quem quer viver com Cristo, não precisa de muita coisa, né? É ter apenas esse encontro simples que foi. Foi um encontro simples que ele teve com Jesus. Mateus estava ali sentado num dia normal de trabalho, entende? Estava trabalhando ali, de repente, colhendo os impostos, um trabalho que naquela época era mais ou menos como se fosse um ladrão, roubava as pessoas, roubava os impostos das pessoas, o dinheiro das pessoas. E naquele dia de trabalho normal, um dia cotidiano normal. Eu quero chegar aí nesse momento para refletir para nós como comunidade, como irmãos, né, que somos cristãos, aqui, qual a importância desse momento, onde Mateus estava trabalhando, e de repente Jesus passa na frente dele e o chama. Isso significa o quê? Jesus está agindo no cotidiano da vida. E aquele que quer seguir Jesus, precisa encontrar Jesus nas pequenas coisas da vida. Os pequenos atos da vida. As pequenas situações de vida. Nós temos que ver Jesus acontecendo na nossa vida. Temos que ver Jesus realizando esse encontro e esse chamado a nós. É importante nós aprendermos isso. Porque muitas vezes nós somos, às vezes, servos, somos irmãos de comunidade, somos filhos da igreja, mas queremos viver os momentos. Agora, por exemplo, vamos ver momentos de adoração, né? De vigília. Então ali eu posso seguir Jesus, porque ali eu estou com Jesus. Mas quando Jesus pede para você uma vida cotidiana, pequenos gestos, pequenos atos de fé, pequenos atos de mostrar que nós somos seguidores dele, nós às vezes não fazemos. A fé é você ser fiel nas pequenas coisas cotidianas, né? E dar uma resposta cotidiana àquilo que você falou publicamente, né? Porque nós fazemos a missa, a oração do creio, né? Do credo, creio em Deus Pai, falando para todos que nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E muitas vezes nos atos cotidianos nós não agimos com essa fé, né? Então a primeira parte do Evangelho é esse pequeno encontro simples. Mateus escreve esse Evangelho, ou a comunidade que Mateus montou escreveu esse Evangelho. Não se sabe se foi a própria punho de Mateus, ou se foi algum filho de Mateus, filho espiritual de Mateus, mas enfim, ele escreve, é o encontro dele com Jesus, não é? Ele poderia florear todo o encontro dele, não, porque Jesus veio, tocou em mim, não sei o que, não sei o que, né? Ele não fez isso. Estava trabalhando, de repente chegou Jesus e falou: segue-me. E aí eu acordei para a vida, entende? E aí, então agora eu vou seguir Jesus. E aí então Jesus vai e vai junto à casa de Mateus, comer lá com ele. E é interessante que quando ele vai comer, é lógico, é óbvio que acontece isso.
Quando você consegue conquistar algum pecador, consegue trazer algum que está longe da igreja, né? Como nesse caso de Mateus, é lógico que alguns que andam com Mateus, alguns que andam com essa pessoa, vão se aproximar também, né? Isso é óbvio. Por quê? Porque você tem amigos, né? E se você não está conseguindo, às vezes, aproximar os seus amigos daquilo que você vive, então alguma coisa está errado, né? Alguma coisa está errada com a nossa maneira de viver a fé do cada dia nossa, cotidiana. Porque nós temos que, com o nosso testemunho, com a nossa forma de viver, contagiar os outros. E a pessoa dirá para você assim: nossa, mas onde que você vai que você é assim? Que igreja que você frequenta? Que lugar que você frequenta? Eu quero conhecer esse lugar. É assim que se cresce uma comunidade. É assim que se cresce uma paróquia. É assim que se cresce a igreja. Sempre foi assim. Os 12 apóstolos, quando andavam juntos, as pessoas olhavam para eles e diziam, em Atos fala isso, como eles se amam. Como eles se respeitam. Como eles são diferentes. E aí vinham perguntar: o que eu preciso fazer para ser como vocês? Essa é uma pergunta daquele que está vivendo cotidianamente a sua fé. Muitos seguiam Jesus. Muitos foram lá ver Jesus comendo com os pecadores. E aí os fariseus vão lá, né, e dizem: mas como que pode o mestre de vocês, aquele que fala que é o Messias, aquele que fala que é o Cristo, entende? Está comendo com os pecadores, está andando com aquele que não presta, né? Com Jesus, aquele ditado popular que nós conhecemos: diga-me com quem andas, eu direi quem tu és. Com Jesus não valia isso, não é? Quem que ele andava? Quem que ele andava? Então ele buscava isso, e aí então ele coloca a grande fala, né? A grande fala dizendo: olha, aquele que está curado, aqueles que está são, não tem necessidade de ter médico. Quem não tem pecado não precisa mais buscar a salvação. Aquele que tem pecado, não tem pecado, já é santo. Se já é santo, já está salvo. Cristo não veio para esses que estão salvos. Cristo veio para aqueles que não estão salvos. É para esse que Cristo veio. Então ele diz assim: aí você entende hoje que eu quero misericórdia, não quero sacrifício. Por que ele diz isso? Porque os fariseus, né? Os fariseus que tanto questionavam ele naquele momento, eles viviam num contexto de sacrifício. Que sacrifício que é esse? Faziam sacrifício. Eles tinham pecados, eles pecavam, eles iam no templo e matavam lá alguma coisa, uma rolinha, um porco, um cordeiro, alguma coisa assim lá, matavam um animal, sacrificavam um animal para pagar os seus pecados. Entende? Porque o pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. O sacrifício que ele fala é isso. Jesus veio trazer a misericórdia. Ele é o sacrifício vivo. Ele vai ser esse sacrifício. Ele vai ser essa pessoa, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não se quer mais sacrifícios, porque Ele é o próprio sacrifício. Por isso que é o sacrifício da missa, o corpo eucarístico, né? É ali que você encontra o perdão. É lá que você terá misericórdia. É dali que jorra a misericórdia. É da Eucaristia. Entende? Então Ele não quer mais sacrifício por essa razão. Ele oferece a sua misericórdia. Ou seja, um coração misericordioso, aquele que vai atrás daquele que mais precisa. E isso é muito comum num coração que ama. Um coração que ama, geralmente, ele vai cuidar daqueles que mais precisam. Uma mãe tem 4 filhos, 10 filhos. Geralmente, ela vai dar mais atenção para aquele filho que é mais problemático. Não é assim? Aquele que tem mais problema, às vezes, é aquele que eu dou mais atenção. Não é porque ela ama mais aquele filho. Não. Que filha que eu amo mais? A Paola ou a Ana Clara? Não tem como dizer para vocês. As duas eu amo igual.
Só que eu vou dar atenção na vida delas, sem perceber muitas vezes, para aquela que às vezes tem mais problema, porque é aquela que mais precisa de mim, como pai. Então Jesus fala isso. Eu não vim porque eu amo mais os pecadores, não é isso. Eu vim porque os pecadores precisam de mim. Entende? Eles precisam da minha salvação, da minha cura, da minha libertação. Os que já estão santos, já estão santos. Então, é muito importante compreender isso. E aí ele diz, por isso que eu vim para chamar esses pecadores. Os justos já estão no céu. E aí, nós vemos aí um traço característico. Às vezes, uma queda muito grande para nosso coração. Às vezes, um coração orgulhoso, um coração que não aceita isso. Muitas vezes a pessoa está lá 15 anos na igreja, e aí vem uma pessoa com uma semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano. Quem é você para querer vir falar uma besteira aqui na igreja? Quem é você para querer vir fazer alguma coisa? Então você tem esse sentimento muitas vezes como aquele fariseu teve nesse evangelho. Não aceitar essa misericórdia de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos ter essa misericórdia. Então a gente inveja o coração daquele que consegue ter. Eu perdoo uma pessoa, a pessoa vem, a pessoa faz um erro terrível contra mim. E eu venho lá e perdoo ela. Perdoo de verdade. A partir de agora eu esqueci tudo que você fez. Bola para frente, vamos embora. Vamos, caminhar. E aí aquele que não consegue perdoar, não consegue ter misericórdia, ele vai falar, vai ficar bravo com você. Ele vai achar que você está sendo hipócrita. Ele vai achar que você está sendo mentiroso muitas vezes. Por quê? Porque ele não consegue perdoar assim. Entende? Então, a misericórdia de Cristo naquele momento, ela feriu, ela pisou na fraqueza dos fariseus. Porque os fariseus batiam no peito, diziam que eram santos e não conseguiam acolher aqueles que precisavam ser acolhidos. Não conseguiam buscar aqueles que precisavam ser buscados. Entende? Então, quando Jesus faz isso, é um tapa para ele. Pode isso? Como que pode esse mestre querer pegar essas pessoas perto dele? São pecadores. E aí, é a grande questão, Cristo tem misericórdia, sim. Claro que tem. Mas, Ele, como diz a palavra, Ele ama o pecador. Ele ama o pecador. Mas abomina o pecado. Então, a misericórdia de Deus não significa que Ele faz vista grossa com o pecado do outro. Não é isso. Pelo contrário. Ele chama uma vida nova. Segue-me. Não está fazendo vista grossa ao pecado. Está chamando a uma vida nova. Como aquela mulher pecadora. Aquela mulher que estava em adultério. Vai e não peques mais. Porque eu te amo, mas não amo aquilo que você está fazendo. Então é diferente, Eu amar o pecador, eu acolher o pecador, eu ajudar o pecador, mas não aceitar o seu pecado. É diferente. Isso nós temos que fazer. Aprender a ajudar as pessoas a sair do seu pecado. Agora, existem vários tipos de cristãos, Existem cristãos católicos que não querem sair do seu pecado. A gente chama de católico Gabriela. O Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, não vou mudar. É o católico Silvio Santos também. Sabe o católico Silvio Santos? Sabe qual que é? Só aparece de domingo na igreja. E para ele tá bom, não quero mudar. Eu vou na igreja, eu vou à missa todo domingo, mas não faz nada para mudar o seu cotidiano. Não faz nada para mudar a sua vida espiritual. Não faz nem um esforcinho assim, para mudar o seu jeito. Entende? E aí fica lá, achando que está fazendo muito ainda para Deus, ir na missa de domingo. Nós temos que, como comunidade, como irmãos, que querem seguir Jesus, que queremos mostrar uma vida diferente, queremos atrair as pessoas para Deus, atrair as pessoas para a comunidade,
tem que começar a partir de nós, a partir do nosso chamado, do nosso segmento. Quem segue de verdade, né? Quem segue de verdade ilumina. E aí o Papa Francisco lança hoje de manhã a sua encíclica, né? Chamada Luz da Fé, ou Lumen Fidei, né? Luz da Fé. E lá nessa encíclica, nesse texto que ele lançou hoje, ele diz para nós claramente o que eu estou dizendo para vocês aqui, que aquele que segue, aquele que vive a fé verdadeiramente, ele ilumina tudo, ele ilumina os lugares, ele irradia esperança, amor, bondade, docilidade, né? Ele é feliz. E tem um parágrafo, tem um capítulo na carta que o Papa escreve, que é um parágrafo dedicado a Maria. Está escrito assim: feliz aquela que acreditou. Feliz aquele que acredita. Né? Cristão feliz. Não tristão, cristão. Porque a fé, ela é contágio, gente. Sabe? Ela contagia o outro. A forma de você tratar as pessoas, de você viver. Uma comunidade tem que ser assim. Por mais que existam as perseguições, por mais que existam os sofrimentos, né? Por mais que existam as mentiras, as calúnias, nós temos que continuar exalando cristianismo, exalando fé, exalando esperança, amor, as 3 virtudes que São Paulo cita na sua carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Tudo vai acabar, tudo vai passar, mas a fé, a esperança e o amor, ou a caridade, depende da versão da Bíblia, essa não vai acabar. Isso vai continuar para sempre, porque são as 3 maiores coisas. Nós temos hoje, nesta noite, nesta vigília, pedir a graça para Jesus de sermos verdadeiros seguidores. É isso. Essa é a fala. Segue-me. E basta. Entende? Basta. Seguidor. Nós estamos falando aqui de João Paulo II, nós vamos ter canonização agora, que vai acontecer provavelmente agora em outubro, não está marcado, mas é muito provável acontecer em outubro a sua canonização. Eu estou lendo um livro que ganhei da Vanessa de aniversário, João Paulo II, o Papa dos Milagres, e eu vejo lá, meu irmão, esse Papa fez muito mais milagres do que nós podemos pensar na vida. Quem escreveu esse livro foi um homem que trabalhou com ele a vida toda dele de papado. Um homem que era jornalista do Vaticano. E ele prometeu ao Papa João Paulo II que ele não ia escrever nada do que ele visse internamente até João Paulo II morrer. E depois que Paulo II morreu, ele escreve esse livro contando as coisas que ele viu. Ninguém contou para ele. Ele viu com os próprios olhos o que João Paulo II fez. Né? Mas por quê? Porque ele tinha fé. E tem um capítulo, tem uma parte lá que eu acho muito interessante, que ele fala de uma situação que João Paulo II foi num monte, onde Deus apareceu para Moisés, e ali ele ficou naquele monte, e o povo ficou esperando ele naquele monte, ele foi visitar aquele monte, nunca um papa tinha ido naquele monte, e ele foi lá, primeiro papa aí naquele monte. E ele subiu naquele monte, ficou ali naquele monte, ficou ali, e aí, um em silêncio, ficou um tempão parado assim, né? E ele parece que disse assim: olha, se Deus falou aqui a Moisés, por que ele não iria falar com o Papa? Então ele ficou lá. As pessoas desistiram já, perderam a fé. Deus não vai falar, não. Desce daí, Papa, desce daí, João Paulo, né? E ele ficou lá.
E esse homem conta no livro que ele ficou assim olhando para o Papa, vendo se aconteceu alguma coisa. E num dado momento ali, o Papa parecia que entrou num estado de escuta ali, ele fechou os olhos e começou a escutar, parece alguma coisa. E parecia que alguém estava falando com ele. E aí quando ele acabou, ele sorriu e olhou para esse rapaz que escreveu o livro e fez assim para ele assim. Ou seja, Deus falou comigo aqui. Porque tem fé, gente. E nós temos que viver a fé na vida. Viver a fé de maneira concreta. É isso que João Paulo II fez. Por que ele não renunciou? Por que ele não deixou de ser papa quando estava doente? Porque o seu sofrimento na fé, entendeu? Também era parte da sua mensagem. Ele escreveu 14 cartas, 14 encíclicas. A 15ª ele não escreveu, ele viveu. Que foi o seu sofrimento na fé. Que foi a sua forma de viver, de ver as coisas, de mostrar Jesus Cristo para as pessoas. Receber aqueles que queriam viver o amor, queriam viver a esperança. Né? E ele, um dos milagres também que eu quero contar para você, tinha 2 sonhos. Os 2 maiores sonhos que ele tinha antes de morrer, um senhor muito rico, judeu, não era católico, judeu, queria conhecer o Papa. Conhecer o Papa e conhecer a cidade de Jerusalém. Então o Papa João Paulo II, ele tinha toda manhã uma missa particular que ele fazia na sua capela, e algumas pessoas eram convidadas para participar dessa missa com ele. Uma missa num lugar pequeno, né? Não pequeno assim, mas um lugar, né, particular dele. E ele então fez toda a missa, chamou esse judeu e ofereceu a ele o corpo de Cristo. Ainda bem que estou dizendo, um judeu, não era batizado. Foi um rebuliço na Santa Sé. Imagina, o Papa deu comunhão para um judeu. Entende? Não podia, não tinha catequese, não tinha batismo. Porém, ele é o Papa. E ele deu comunhão para ele e o homem foi embora. E uma semana depois, aquele homem estava curado. Então, são situações de fé, né? Que nós somos chamados a seguir esse Jesus e acreditar nesse Jesus. Então, essa é a palavra hoje. Vamos pedir a graça de Deus de sermos seguidores. Porque quem é seguidor não precisa falar muita coisa. Entendeu? Porque quem quer ser seguidor tem que parar de querer ficar se defendendo, de querer ficar se martirizando por certas situações da vida, perseguições na vida, porque isso faz nós perdermos o foco da fé. Então hoje nós queremos, de maneira especial, pedir nessa adoração. Eu quero que você peça a graça de ser um fiel seguidor. Um fiel seguidor, capaz de dizer sim a Jesus Cristo, dizer sim a Deus e, de maneira especial, dizer sim à graça da fé. A graça da fé nesse Cristo Senhor, que nos ama tanto e que nos chamou para estar aqui.